Oi pessoal, tudo bem com vocês? Uma dúvida que a gente percebeu ultimamente que está sendo bem frequente, tanto aqui nos comentários no YouTube quanto lá no Instagram também, de vocês é com quanto dinheiro devo ir para Portugal, né? Quanto dinheiro devo levar? Então, esse vídeo é para te ajudar, né? Para te dar noções de valores, do que você precisa, né? Com o que você irá gastar na sua mudança do Brasil para Portugal. Então, gente, vamos lá. Vamos começar do início, tá? O primeiro gasto, se você ainda não tem, é com o passaporte. Então, para você tirar o passaporte, hoje em dia está custando em média de uns 200, mais ou menos uns 250 reais, tá? Então, esse seria o primeiro gasto. Se você tá pensando, tá planejando se mudar para Portugal, se você ainda não tem o seu passaporte, esse seria o primeiro gasto, que é o valor do passaporte. Gente, um outro gasto também, na sequência, é a questão do visto. Hoje em dia, um visto que está sendo muito utilizado é o visto de procura de trabalho, que foi o visto que a gente veio para Portugal. Então, dá para se dizer que hoje em dia é a forma mais fácil, mais barata e mais simples de você vir para Portugal e residir legalmente. Então, um outro gasto que você precisa colocar aí na sua listinha, né, dos valores, é o gasto com o visto de procura de trabalho, se você perceber que para você vale a pena esse visto também, que é a melhor forma de entrar em Portugal no seu caso. E, gente, agora a questão do custo do visto, né? A gente, final do ano passado, que foi quando a gente se mudou para Portugal, a gente gastou em média com o visto de procura de trabalho uns 600 reais por pessoa, tá? 600 reais cada um. E isso porque a gente fez o visto, né? A gente tirou o nosso visto direto com o consulado. A gente morava em Curitiba, no Paraná, e lá, em Curitiba, tem o vice-consulado de Portugal em Curitiba, e a gente fez direto com o consulado, não foi pela agência, pela VSF. Então, acabou sendo bem mais em conta. Se de repente, no seu estado, você também tem um consulado de Portugal, e você tem essa opção de fazer direto com o consulado, muitas vezes sai bem mais barato do que pela VSF. Então, é uma coisa que vale a pena você dar uma verificada. Se não, você terá que fazer esse processo do visto direto com a VSF. Aí costuma sair um pouco mais caro, pode mudar de estado para estado, mas enfim, daí depende muito de que estado você reside aí no Brasil. Mas, né, o nosso gasto com visto foi em torno de 600 reais cada um. E até a gente tem um outro vídeo aqui no canal que a gente fala quais foram os nossos gastos para se mudar para Portugal. Nesse vídeo, a gente fala todos, a gente realmente abriu nossa planilha de gastos com a mudança e a gente citou todos os valores para vocês. Se vocês quiserem saber, né, exatamente valor por valor de cada coisinha que a gente gastou para se mudar para Portugal, eu recomendo que você dê uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar nos cards aqui depois que esse acabar. Então, gente, passaporte, né, visto de procura de trabalho ou, de repente, aí o visto que você achar melhor vir para Portugal. Um outro gasto que você vai ter que colocar aí na ponta do lápis é com a passagem aérea, tá? Aí também é outro gasto que acaba sendo bem relativo, assim como a maior parte dos gastos dessa mudança para Portugal. Realmente, a gente fez esse vídeo também para esclarecer isso, porque não existe um valor específico que serve para todo mundo. Depende muito de cada situação, né, de cada pessoa. Então, tem pessoas que vai gastar X para vir para Portugal, né, tem pessoas que vai gastar Y para vir para Portugal. Então, é muito relativo. Então, esse vídeo é só para te ajudar mesmo nessa questão de esclarecer quais são os gastos que você terá nessa mudança. E a questão da passagem também, né, eu já vi que tem passagem para vir para Portugal de R$2.500, tem passagem de R$3.000, passagem de R$4.000, R$5.000. Vai muito da companhia aérea, vai muito se está na promoção, se não tá, vai muito da cidade que você sai do Brasil. Enfim, então é um gasto também bem relativo e que pode variar o valor, né? Então, geralmente isso aí, gente, entre R$2.500 a, não sei, R$5.000 aí uma passagem para uma pessoa para vir para Portugal. E agora, né, acredito eu que esses são os principais gastos no Brasil, né? Você ainda estando no Brasil, esses seriam os primeiros gastos que você terá com essa mudança para Portugal. E aqui, né, agora, os principais gastos aqui em Portugal. Gente, a primeira coisa, né, que é o principal, assim, acredito eu ser o principal gasto, é com a questão da hospedagem, tá? E esse gasto também é extremamente relativo, porque existem várias situações. Você pode se mudar para Portugal e de início ficar na casa de um parente ou de um familiar. Então, esse gasto com hospedagem, se você tiver, vai ser bem menor
do que uma pessoa que vem para Portugal e não conhece ninguém aqui. Ela vai ter que ficar num quarto de hotel, enfim, numa pousada, né? É diferente. Então, você precisa ver na sua situação, você vai analisar, tá? Você vai para Portugal, vai ficar na casa de alguém, vai ficar alguns meses na casa aí de algum parente, de algum amigo, algum familiar, até você conseguir um emprego, ou até mesmo até você conseguir um imóvel para alugar, né? Então, você vai ter um gasto X. Agora, não conheço ninguém em Portugal, né? Não tenho nenhum amigo, nenhum parente próximo em Portugal. Quais opções você teria nesse caso? A primeira delas, gente, é contratar, de repente, um serviço de relocation, tá? Que é um serviço que você vai contratar ainda estando no Brasil para conseguir um imóvel aqui em Portugal para alugar. E esse tipo de serviço está cada vez mais comum devido à dificuldade que a gente está encontrando hoje em dia de conseguir arrendar, como se diz aqui, né? De conseguir alugar um imóvel. Então, as opções, né, infelizmente, estão cada vez mais escassas e mais caras. Então, esse serviço está sendo cada vez mais utilizado. A gente contratou o serviço de relocation para conseguir esse imóvel que a gente mora, né, esse apartamento que a gente mora aqui em Portugal. Vou deixar aqui nos cards o vídeo, tá? Que a gente conta um pouco mais da nossa experiência com esse relocation. E, né, no seu caso, né, você precisa analisar se é viável, de repente, você contratar esse tipo de serviço. A gente gastou, em média de uns 4 mil reais, tá? Com o serviço de relocation. E é mais ou menos o valor da maior parte dos serviços de relocation, né? Das empresas que prestam esse serviço, geralmente cobram esse valor. Tá, você não quer contratar um serviço de relocation, né? Você prefere chegar aqui e, estando aqui, procurar um imóvel para você ficar. Então, provavelmente, quando você chegar, o que você pode fazer do Brasil de repente, reservar, né? No Booking ou no Airbnb, um quarto para você ficar, tá? Então, você vai ter que colocar aí, né, na ponta do lápis, quanto você vai gastar com um quarto. Geralmente, pode custar de 20 euros por dia a 50 euros, enfim, é relativo também, porque depende muito da cidade, né, que você vai ficar, depende muito do tipo de quarto, enfim, depende muito de quantos dias você ficará nesse quarto, o valor muda também. Então, é outro gasto que é bem relativo. Mas, o que geralmente, né, tem muita gente que faz isso, vir para cá ficar nesses quartos e até conseguir encontrar um imóvel para ela alugar. E você pode se perguntar, tá, Fran, será que do Brasil eu não consigo sozinho alugar um imóvel em Portugal para já chegar indo pro meu imóvel, né, que seria bem mais fácil? E, gente, olha, é possível sim, né, com certeza é possível, só que tá ficando cada vez mais difícil. Como eu já falei, a questão dessa dificuldade, né, dessa escassez aí de imóveis que a gente está vendo. E também porque está acontecendo muitos golpes, de muitos anúncios na internet, de imóveis que nem existem, né? Então, é complicado, é um assunto bem complicado. E se você, né, decidir que prefere do Brasil, sozinho, tentar alugar um imóvel aqui em Portugal, o bacana é você ver com alguém que você tem aqui, um parente, um amigo, para essa pessoa verificar, né, conversar com o dono desse imóvel, para ver se realmente, gente, esse imóvel existe, se dá para confiar, antes mesmo de você fazer qualquer transferência bancária, pagar qualquer valor para eles, tá? Então, de repente, né, se você não tem ninguém aqui, acaba sendo um pouco mais complicado, porque você não vai ter ninguém para pedir para fazer essa verificação para você, né? Então, seria essa opção, de repente, de ficar em quartos, né, de Booking e de Airbnb, por exemplo, até você conseguir arrumar um lugar. Só que a gente não sabe quanto tempo você vai levar, né, a pessoa vai levar para conseguir alugar um lugar aqui, né? Vamos supor aí que seja 3, 4 meses, talvez esse seu gasto com quartos de Booking e Airbnb acabe saindo meio salgado. Então, é outro ponto que você precisa verificar também. Uma outra opção que a gente viu antes, quando a gente estava no Brasil, né, antes de vir para Portugal, era de alugar um quarto por pouco tempo, um mês que seja, né, até a gente conseguir alguma coisa aqui. Só que a gente mandou mensagem para vários quartos, a gente pesquisou no Marketplace, no Facebook, pesquisamos na olx.pt também, quartos para alugar. Só que o pessoal só fazia contrato anual, como se fosse realmente um imóvel, né, que a gente faz contrato para no mínimo 1 ano, geralmente. Então, quartos também era assim, para no mínimo 1 ano. Só que a gente não queria no mínimo 1 ano, porque a gente não queria ficar em quarto, né? Então, a gente viu que ninguém queria alugar por 15 dias, um mês, ninguém queria fazer esse tipo de locação. Só por um período mais longo, de pelo menos 1 ano. E a gente pensou, tá, então no nosso caso não dá certo, né? Porque a gente não tinha aqui na região que a gente quis ficar, aqui no norte de Portugal, né? Hoje a gente mora em Santa Maria da Feira, aqui no distrito de Aveiro. Então, nessa região norte, a gente não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém pra ficar na casa ou que pudesse verificar, né? De repente, algum imóvel pra gente.
E então, no nosso caso, a gente viu que o Relocation foi a melhor opção, pra gente não ficar gastando, né, pra acabar não gastando às vezes muito mais com quarto de Book e Airbnb. A gente preferiu contratar o serviço de Relocation e já ter certeza que a gente conseguiria, né, um imóvel. Então, essa questão da hospedagem, acho que acaba sendo a maior parte do vídeo aqui, porque é um assunto bem complicado e, como eu já falei, tem vários casos, né? Tem várias opções, então vale a pena aí cada um ver o que fica melhor no seu caso, tá? E agora, gente, além da hospedagem, um outro gasto que você tem aqui em Portugal quando chega é com a alimentação, né? Que também acaba sendo um outro gasto relativo, né? Ninguém come igual a ninguém, então imagino eu aí que pelo menos uns 100 a 200 euros por mês por pessoa, enfim, que seja aí de 500 a 1.000 reais por mês com alimentação. E é claro que esses gastos, né, esse dinheiro que você vem do Brasil para cá, né, que você traz com você, você vai usar desse dinheiro até você conseguir o seu primeiro emprego e receber o seu primeiro salário. Que a partir de então, quando você, né, recebe o seu primeiro salário, você começa, né, a viver do dinheiro que você está ganhando aqui. Mas enquanto isso não acontece, todo o seu dinheiro, todo o gasto que você tem aqui em Portugal vem será, né, com o dinheiro do Brasil. Então, uma outra coisa a se planejar, você se perguntar mesmo e planejar quanto tempo ficarei em Portugal até conseguir um emprego, né? Porque a gente sabe que essa questão também de conseguir um emprego, o tempo, certo? Também é muito relativo. A gente sabe que tem pessoas que conseguem na primeira semana, chega aqui, uma semana depois já tá trabalhando, né? Tem pessoas que levam alguns meses para conseguir um emprego, 4, 5, 6 meses até conseguir um emprego. Então, é algo que é bem relativo. Então, vale a pena você se programar, né? Se planejar e pensar, tá, eu tô disposto a ficar em Portugal quanto tempo até conseguir um emprego, né? E se você decidir que vai ficar 3, 5, 6 meses, né? Claro, a gente sempre planeja, a gente sempre imagina que vai conseguir emprego rápido, né? Que no primeiro mês, no segundo, no máximo, a gente vai estar trabalhando. Mas é aquela coisa, a gente muitas vezes se planeja pro que vai dar certo e não se programa pro que pode dar errado. E essa programação para o que pode dar errado, que é super importante. Então, no pior das hipóteses, se você demorar muito tempo para conseguir emprego, por quanto tempo você quer se manter em Portugal? Então, é sobre esses meses que você precisa pensar, né? Então, essa questão de quanto dinheiro trazer vai muito da resposta para essa pergunta. Quantos meses? Você está disposto a ficar aqui 4, 5, 6 meses até conseguir um emprego e finalmente receber o seu primeiro salário em euro? Então, aí, a partir de então, você pensa quanto você vai precisar por mês, né? Para se bancar aqui em Portugal até conseguir o seu primeiro salário, né? Então, se você pensar com hospedagem, com alimentação e outros gastos, eu vou gastar, sei lá, X, não sei, eu vou gastar aí 3.000 reais por mês, né? Vamos supor, um valor aqui, um exemplo. 3.000 reais por mês. Eu tô disposto a ficar 5 meses, né? Em Portugal. Então, até conseguir o emprego. Então, né, 3 vezes 5, 15. Então, 15.000 reais aí, no mínimo, né? Esse exemplo que, enfim, né? Só para exemplificar aqui para vocês. Um outro gasto que você pode ter aqui em Portugal também, né? Acaba sendo muitas vezes por necessidade, outras vezes não, é com um carro. Então, o bacana é você pensar pelo menos uns 5.000 reais, 5, 6.000 reais para você já deixar reservadinho para você gastar com um carro quando chegar aqui, né? Porque muitas vezes a gente não consegue um emprego perto de casa, ou muitas vezes a cidade onde a pessoa vai morar não tem transporte público, né? Então é complicado. Então, em muitas situações o carro acaba sendo fundamental. A gente não tem carro aqui em Portugal, mas porque a gente conseguiu um emprego bem perto de casa. A gente vai andando e volta andando, porque fica 10 minutos daqui andando. Então é bem perto, então a gente não tem carro. E também aqui na cidade que a gente mora tem transporte público. Mas assim, a gente não depende do transporte público para ir trabalhar nem para outras coisas, né? Mas como aqui tudo é muito acessível, mercado, nosso trabalho, e quando precisa a gente pega Uber, então carro a gente não tem. Então, mas, né, a gente nunca sabe, no seu caso, de repente, depende da cidade, né? O legal é deixar um dinheirinho, sim, reservado para essa possível compra de um carro, que seria aí uns 5, 6 mil reais para você conseguir pegar um carro aí de pelo menos uns 1.000 euros, né? E, claro, também você deixar uma reservinha para uma possível manutenção que esse carro possa vir, né, ter, é interessante também. Então, gente, eu acho que seria isso, né? Não quis deixar o vídeo aqui muito longo, mas quis esclarecer aqui os principais gastos que você pode ter quando você muda para Portugal.
E seria isso, né? Claro que gastos eventuais, como, precisei comprar um calçado que eu não tinha, né? Eu precisei gastar com Uber, enfim, é sempre bom também colocar na ponta do lápis esses tipos de gastos, né? Até mesmo com algum imprevisto, alguma coisa assim. É sempre também legal jogar um dinheirinho a mais, pensar num dinheirinho a mais, pra caso aconteça algum imprevisto mesmo. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui não é para passar um valor X para você, né? Até porque isso é impossível, né? Eu posso falar de valores aqui, alguns valores, mas vai muito de cada pessoa, de cada situação, né? Então, se você quiser valores exatos, né? No nosso caso, a gente fez o vídeo, né? Eu já comentei aqui com vocês. Vocês podem dar uma conferida nesse vídeo. A gente fala dos valores exatos que a gente gastou. Mas, claro, é só uma base. Como eu já falei, cada um vai ter um custo diferente dessa mudança de país, né? Nessa mudança para Portugal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se gostou, deixe seu like, a sua inscrição também é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau!